A renovação, ela se dá naturalmente. Ninguém é insubstituível. Ele era o camisa 10 moleque do time. Arthur Gubert. Algumas peças são raras. Deixa um abraço e camigol. O programa ele vem num crescente desde o primeiro dia. Sempre só cresceu, apesar de todas as saídas. 1h10, um bom início de tarde para você que está sintonizando as frequências da Rede Atlântida no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. DNA do programa mantido há 18 anos. Vamos falar de Pretinho Básico? Vamos, claro. O Maurício entra no cafezinho quando eu entendo que, a gente precisa de alguém para organizar as ideias. Ele me ajuda, de fato, a formatar o cafezinho e depois, com a vinda para Atlântida para fazer o Pretinho, me ajuda a formatar o Pretinho. E o Maurício é esse cara, que é o que eu imaginava da figura do produtor, né? O meu Doberman. Tu decide ou nós decidimos juntos e eu vou fazer valer o que a gente decidir. Ela tava no estúdio da cidade e o Potter olhou a Anitta entrando no estúdio da cidade e falou, agarrou, mulher. Vamos entrevistar a Anitta. E eu digo, não, cara, não pode. Aí eu falo pro Amaral, nós não fazemos entrevista. Vou sair de férias, vou te pedir, não abre pra entrevista o programa na minha ausência. Antes mesmo da Anitta dar boa tarde, ele sai do lugarzinho dele, vai lá na Anitta e diz, desculpa, a gente não vai fazer essa entrevista. E aí eu mandei a Anitta embora, cara. Eu falei, olha, a gente não pode falar do cara. É uma história fantástica. E hoje a Anitta é o que é. A Anitta nem é tudo isso, né, cara? Ele nem é tudo isso também. Grande Carlos Eugênio Nunes Lisboa. O KG, ele é pro Pretinho primeiro grande cara dessa cultura, dessa bagagem de cultura geral. Sabe tudo, né? É uma enciclopédia do rock. Trazia muito essa bagagem cultural pro programa. A minha família sempre ouviu muito rádio, meu pai sempre foi um ouvinte de rádio e tal. E lá em casa a gente se criou ouvindo muito mais rádio do que vendo televisão. A rádio sempre foi muito mais presente que a TV lá em casa. É uma saída traumática pra mim do Pretinho. O KG cansou de algumas pessoas e algumas pessoas cansaram do KG. E pro programa no ar, isso foi prejudicial. Então eu optei por, naquele momento, sacar o KG do grupo. E foi muito ruim, porque nós tínhamos uma relação de amizade já concreta. Eu até hoje não absorvi muito bem a maneira como eu precisei tirar o KG do Pretinho. Me dói até hoje, é uma feridinha aberta. No Pretinho Básico, da véspera do jogo do Corinthians, cada integrante não acreditando no Coringão, cada um fez uma promessa. A minha promessa era tirar a barba. Eu vou ter que tirar a barba por causa do Corinthians campeão da Libertadores. Ah, moleque! Esse cara aí é uma perda inestimável também pro programa e pra rádio. Lá em 2012, 2013, quando eu sou questionado pela gestão sobre qual era o meu projeto digital pra Atlântida, eu tive que chamar o cara. Falei, velho, olha só, nós temos essa demanda aqui. E eu acho que tu é o cara pra assumir isso. Ele já tinha lá o Cala a Boca Piangers na TV Com, que era um baita de um programa. Cala a boca, Piangers! O programa do Kazuca, que na TV também que ele participava. E sem falar o comunicador de linha que era o Piangers, cara. Ele tinha vindo de Floripa para Porto Alegre, né? Apresentava o Patrola em Floripa. Bem-vindos ao ônibus do Patrola. Estamos aqui apenas R$2 a passagem para ir diretamente a Los Angeles, nossa parada final. Também é um cara que faz muita falta no Pretinho e que quando vem no aniversário de 15 anos do Pretinho ali também dá um show. Eu tava esperando muito por esse momento. Eu esperava por isso também, porque com a tua categoria, com o teu brilhantismo, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Hoje o Alexandre Fetter sustenta a RBS. Com a figura dele. Eu não posso comparar, as pessoas não são comparáveis, né? Os talentos não são comparáveis, mas eu tenho pra mim a crença que quanto mais louco, mais genial. E o Piangers era esse cara. Ele era louco e genial. Basta ver o que ele fez depois que saiu, né? Foi pra Globo, virou Papai é Pop, virou palestrante, falando de família, de filho, de relações amorosas. Ele leva o carimbo de único. Everton Cunha, Mr. P de pijama. P é genial, né, cara? Ele defende como ninguém os seus pontos. E o cara que diz que eu não preciso ler, eu não preciso ir no cinema, eu não preciso seguir ninguém no Instagram. Cara, isso é maravilhoso, vamos combinar. E já estando antes no Pijama Show, que foi um fenômeno na programação da Atlântida durante
muito tempo, décadas. P-I-J-A-M-A Show. Pijama Show na Atlântida com Everton com Your Simple the Best, Mr. Piripijama. Lá vamos nós. Mas foi maravilhoso o momento que a gente teve com ele. Ele fazia o Cid Moreira. Fetter, eu estava com saudades de você. Maurício Amaral me expulsou 2 vezes. Brincando, Cid! Foram injustos comigo. Foi só por isso. É por isso que, seu merda. Quebreia, Cid! Fica na tua. Motivo pelo qual nós entrevistamos, o primeiro entrevistado do Pretinho Básico foi o Cid Moreira. Não atinge a dor de multidões. Escureceu. A tela. Escureceu. E também ele fazia a ata do Pretinho, que foi um momento muito legal da participação dele. É um privilégio tê-los na plateia, disse Fetter na abertura. Fetter quis ouvir Porã. Tava tudo certo com a entrada no ar. E é um grande cara, é um grande cara. Pedro Espinosa chega na rádio pra reforçar o time do Bola. A partir de hoje, titular absoluto do Bola nas Costas. Fala, gente, bom dia. Prazer imenso estar aqui compondo com vocês. E aí acaba, pelo talento e pela vontade apresentada, entrando pro Pretinho pra fazer humor. Um amante e uma mulher estavam transando loucamente quando o marido chega. Rapidamente o amante se esconde dentro do roupeiro. Porém, como estava muito apertado ali dentro, deixou um maço de pelo sair pela fresta daquele roupeiro. Marido chega no quarto desconfiado e pergunta pra esposa o que tem do roupeiro. Ela responde, é o gato. Ele desconfiado puxa um pelo e pergunta, quem tá aí? O amante, além de escorrer uma lagriminha do rosto, grita, miau. O marido desconfiado puxa mais um maço de pelo. O amante lá dentro com os olhos lacrimejando diz, miau. Aí o marido mais puto da cara pega um maço lotado de pelo e puxa e diz, quem tá aí? Eu já disse miau, filha da puta. Deixou boas lembranças, deixou saudade com seus personagens e muito especialmente o professor. Ferro. Uma decisão corporativa, ele acaba sendo afastado da empresa. Mas foi uma passagem legal, cara. Nada desabona a passagem do Pedro pelo Pretinho. Cris Pereira, talento, é um gênio da comédia, um gênio do humor. Não por acaso tá na Praça é Nossa junto com o Carlos Alberto de Nóbrega. Muito em função da agenda dele, era muito difícil tê-lo todos os dias, em todos os horários. Mas é um cara que somou muito pro programa, com o Gaudêncio, com o Jorge, com a Virgínia. Tudo bem, Andrezão? Tudo bem, eu querido. Sou tua fã, acho tu demais. Quando tu imitava lá o... Muito bom! E com o carisma e o caráter dele, né, cara? É um cara muito bacana, gosto muito dele. Sinto falta dele no programa, sinto falta da energia boa do Cris. Velha! Essa velha! Porazinho foi escolhido pra estar no primeiro elenco do Pretinho, com a sua personalidade, com a sua eloquência, simpatia. Ele é um cara imprescindível pro Pretinho, né? Desde o início. É um cara interessante, o Porã, cara. É legal de ouvir o Porã falar, um cara inteligente, um cara bem formado. Pediu pra sair também, em um determinado momento, ele pede pra sair do Pretinho para tocar um projeto de uma rádio. Uma década ao lado do Porã é uma década ao lado de um cara com coração do tamanho que ele tem. Um grandioso ser humano que no fundo quer todo mundo que fique bem, sabe? Então, tipo assim, o Porã tá saindo de perto da gente, é um buraco fudido, sabe, cara? Todos que tiveram a chance de um programa de despedida foi choradeira. Pô, se tu tá tendo um programa de despedida é porque... eu não queria se despedir, né? O programa da Saída do Porã é um programa bem legal. Eu quero agradecer a todo mundo, toda a audiência maravilhosa que me acompanhou nesses anos todos aqui na Atlântida. Pô, a galera de manhã do programa do Porã, do Despertador, a criançada toda linda que me ouve, que adora o programa, que ouve com seus pais. Tocou a rádio lá por 2 anos e infelizmente foi um projeto que não foi adiante. E aí ele pede pra voltar. E aí é óbvio, né, cara, que não tem como não aceitar o pedido de volta do Porã, né, cara? Tem e-mail pro Porã aqui, 1h23, manda um e-mail pro
Buenas, pretumbras, com a volta da velha Porã, vou passar um pequeno resumo dos feitos dele para que o pessoal que não o conhece. Boa. É batizado como Iglênio Burguês. Iglenho. Iglenho. Aliás, se você conhecer outro Iglenho, me apresente. Tá. Bernardes, o Porã se divide em 3 grandes personas. Velho Porã, novo Porã casado, novo Porã separado. Bem-vindo de volta, velha. Obrigado. É o Guto Zambou de Curitiba. Demais, a nossa audiência em Curitiba. Morei no parabéns. apartamento Potter na Cidade Baixa, naquele momento. Como é que era o movimento lá? Era um movimento legal, né? Bem frequentado a Cidade Baixa. Tinha escala. Cidade Baixa ali é legal pra caramba. E hoje tá aí, cara, head das rádios de Santa Catarina, né, da NSC Comunicação, uma figura muito bem quista pela audiência e especialmente por mim. Assim, gosto muito dele. Porã, o que você gosta de comer depois do sexo? Eu nunca pensei nisso, cara. Arthur Gubert. Esse guri, ele chegou como estagiário na Atlântida. Quando ele viu, ele tava produzindo o Pretinho Básico. Galera, queria avisar vocês que eu tô indo pra praia aí, tá? Tô indo pra praia lá. Bom final de semana, bom Natal, bom Ano Novo aí pra vocês, tá? Valeu, obrigado. Esse vídeo é pra mostrar que estagiários também podem doar no mínimo R$10 para a campanha do Pretinho de Natal. Os estagiários da Atlântida que vão contribuir com a campanha Pretinho de Natal. Arthur, quanto vai ser? Cara, a gente ganha pouco, mas se diverte muito e vamos doar um mínimo aí pra tentar ganhar também o ingresso pro planeta. Entrei como estagiário da Atlântida e foi muito bacana porque foi meu primeiro emprego numa empresa grande, assim, né? Numa empresa com meta, com objetivo. Mas foi uma perda triste demais, cara, porque eu fui traído por ele. Ele foi induzido à traição. Eu acredito que com o movimento da minha ausência física, ele tenha sentido isso. E aí tem todo um episódio da gravação daquele áudio que vazou e tudo mais, e ali muitas coisas ainda estão sem resposta. Foi uma perda muito traumática, cara. Eu não guardo nenhum rancor dele. Eu tenho pena. Tentei me aproximar, tentei falar com ele de novo. Ele foi convidado pra vir nos 15 anos do Pretinho. Porra, e aí fala com o Arthur lá, diz pro Arthur vir aí, cara. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, vou pedir pro Arthur vir aí. Conversa com ele, Alcemar. Muito obrigado, tá? Cara, assim, ó. Vou marcar nós 3. nós 4. Assim que ele saiu, eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, cara, vamos conversar. Me conta o que aconteceu. Onde é que eu errei contigo? O que eu te fiz de mal? Nunca sequer respondeu. Uma pena. Ô, rapaz, o Alegrete, ele era o camisa 10 moleque do time. Não por acaso, o Potter foi apelidado de D'Alessandro do Pretinho. Não sei quem falou isso, cara. Porque ele era aquele camisa 10 que tacava fogo no meio do campo, cara. Ele botava o horror, ele não tinha vergonha, ele se expunha. Eu entrei no Pretinho no começo. Pretinho, na primeira semana de Pretinho Básico, eu já tava fazendo parte da turma já. Criam essa imagem de que a gente do Pretinho tem um tratamento diferenciado, que tem, sabe, sei lá, bebida no trabalho, massagem no trabalho, mulheres massageando no trabalho. Eu já conhecia ele antes do programa, antes de eu voltar pra Atlântida, porque ele fazia com a Rodaica o Patrola. Inteligentíssimo, sagaz, perspicaz, usa da ironia como pouca gente consegue. Antigamente, quem fazia as pessoas rirem no Patrola era eu. Mas não deu muito certo. É um monstro sagrado do Pretinho. Já tinha acontecido de ele ser convidado para fazer o timeline. Eu jamais vou impedir ou proibir alguém de crescer. Obviamente tinha outros projetos paralelos online que a gente vê todos eles hoje nas redes sociais. Duda Garbi. Cristina, hoje estou aqui não é para um comentário, e sim um apelo. Eu sou de uma geração que nós tínhamos o André Damasceno imitando o Paulo Santana e o Duda chega para imitar o Santana de uma maneira também genial. O Geiso era espetacular, também nasce naturalmente. Acabou. Depois ele faz o Paulo Brito. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Leva pro teatro o seu espetáculo 3 em 1. Eu fico muito bem. Construiu comigo a saída dele e também sai e cresce. Hoje tá fazendo lá o assado para. Convidei para voltar também. Não disse não, mas pediu para pensar. Porra, olha esse cara aí, velho. Pedro Esmanioto. Ele é genial, cara. Ele muda a história do Pretinho de novo. O Almir já tinha mudado e é fantástico o que acontece a partir dali. A coisa mais linda, assim, da minha vida
com certeza, assim, é o Pretinho. É essa coisa de fazer rir, todos os dias com essa turma. Pô, é um time fechado, cara. Todo mundo se dá super bem. Ele sai e volta. Eu não sei porque, eu não lembro porque ele sai, tá? Mas eu lembro porque ele volta. Porque ele era indispensável. Daqueles difíceis de substituir. Pela genialidade, pela loucura. Tanto que o Alcemar, ele entra como um pedreiro erudito, né? Um pedreiro inteligente. 1.610. Isso são R$610 de faturamento. O valor certo é aqui, ó. R$1.000. E no segundo momento ele vem o Alcemar já mais belicoso, mais do carro, mais da arma. Primeiramente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, buenos dias, good morning, ou de sportif. Se você estiver na França, seguramente... A segunda saída dele foi bem ruim. Ele se incomodou com algumas novas regras da empresa, não absorveu, não assimilou e falou, não dá pra mim assim, eu quero sair. E assim a gente perde o Pedro Manioto. Tentei trazer ele de volta nos 15 anos. E aí, vamos voltar? Ele falou, não, eu tô focado no meu conteúdo próprio. Acho que ele balançou, mas foi firme na posição. Não se meta na vida dos outros. Tchau. Firmezinho! O Nego Di era um fenômeno e foi por isso que ele foi parar no Pretinho. Quando eu começo a ouvir os áudios do Nego Di circulando pelo WhatsApp, e eu perguntar, pô, quem é esse cara? De onde é que surgiu esse cara? Eu já tentei chegar cedo, meu. E quando o cara chega cedo, não tem nada pra fazer, o cara fica aqui, ninguém dá moral pro cara, ninguém conversa com o cara. Nem o negro, tem um negrão ali também, que é outro negrão que não faz merda nenhuma, fica sentado ali, o cara vai conversar com ele, mexe uma unha. Veio como uma promessa, já era grande quando chegou, foi ficando maior e infelizmente não se adaptou ao sistema corporativo, bater ponto, cumprir horário. Foi assim que não rolou o Nego Di no Pretinho Básico. Esse aí eu vou te falar, cara. Eu amo Gil Lisboa, guri fantástico, cara. Mas ele foi o cara que mais demorou pra engrenar no Pretinho como um programa de rádio. Porque no palco a gente sabe que ele dá show, vai muito bem. O freguês chegou no restaurante e pediu uma colherinha. O garçom não entendeu, mas entregou a colherinha, né, pro cliente. Ele cheirou essa colher. O prato do dia é arroz com feijão. Tá, mas daí o garçom ficou louco, né? Não entendeu nada, mas o cara tinha acertado. Confirmou. No dia seguinte, o sujeito volta e pede a colherinha de novo, cheira e diz... frango a passarinho. Não, o garçom se enlouquece. O garçom se enlouquece. Ele resolve dificultar e no dia seguinte manda a cozinheira Conceição deixar a colher naquele lugar onde não pega sol, né? Tá. Passou a colher lá. Passou a colher lá. Quando ele chega, o sujeito, o garçom já traz a colherinha, ele cheira e diz... mas por acaso a Conceição trabalha aqui? Mas ele é genial e tem a porta aberta sempre que quiser voltar. E foi muito legal ter conhecido o Gil, um talento do nosso stand-up. Gosto muito dele, cara. Eita, cara. Ah, Davi Coimbra, que falta que tu faz, cara. Que falta que tu faz. Que cara, velho. Que cara. Um gênio, de uma eloquência riquíssima. Tudo que ele falava, eu parava pra prestar atenção. Foi um privilégio, cara, ter convivido com esse cara aí. Que pena. Mas aí vocês querem me fuder. Cara, olha esse cara, velho. Gênio, junto com o Davi, assim, o cara mais inteligente que eu já convivi, cara. Toda conversa com esse cara, tu saía maior. Mas a gente precisa de mais tempo pra falar desses caras aí, cara. Não é assim que se fala do Davi Coimbra e do Magro Lima. Mas a saída do Magro Lima, ela, pra mim, é ainda insuperável como a do próprio Davi. Eles eram verdadeiros intelectuais, só que eles não eram um intelectual de carteirinha. Eles, quando estavam com a gente, eles eram... alcançáveis. Absolutamente leves. Que falta que esse cara faz. Como me ajudou na vida o Davi Coimbra. A gente tem o prêmio Magro Lima. Era um cara genial, o Magro Lima, cara. Que apesar de um câncer, o cara tava lá rindo. Que apesar de uma doença que a gente não sabe o nome, que tava tirando os movimentos e a voz dele, tava lá ele rindo e falando bobagem com a gente. Isso é a vida. Isso é mostrar com um exemplo.